Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso, meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.
prevalecerá. Vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo suficiente para eu passar, e antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo suficiente para eu passar. Olá, eu me chamo Alan, sou pastor presbiteriano e pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, igreja que está sendo plantada aqui na cidade de Nova Iguaçu. Abacuque, capítulo 1, do verso 12 em diante, diz o seguinte: Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que diz, que resposta dará à minha queixa. O profeta Abacuque se encontra nos seus dias numa situação, guardada as devidas proporções, muito parecidas com a nossa situação atual. Sobretudo a nossa situação brasileira, né, diante do caos político, do caos da saúde e de qualquer outros que sejam possíveis aos olhos humanos. Abacuque ele faz uma queixa ao Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo e vai permitir que continue dessa maneira? E o Senhor responde então a Abacuque a partir do verso 5 do capítulo 1, basicamente dizendo o seguinte: sim, eu estou vendo e vou levantar uma nação tão ímpia quanto vocês. Ou seja, eu vou levantar um grupo, um povo tão ruim, tão maldoso quanto vocês mesmos para os punir. O que vai deixar claro o profeta extremamente assustado. Então, a partir do verso 12, o texto que nós lemos, o profeta se coloca novamente diante do Senhor, pronto a fazer uma segunda pergunta, uma segunda colocação, uma segunda queixa. Ele vai dizer então o seguinte: Senhor, como que o Senhor, sendo puro, santo, vai usar uma nação pecadora, maldosa, maligna, como seu instrumento para a correção do que está errado? A questão é que o profeta ele se encontra diante dessa situação, ele não está entendendo exatamente o que está acontecendo.
E ele vai nos dar características, traços dessa nação. São traiçoeiros, perversos. O profeta ele faz uma alusão a uma prática que esse povo tinha de pegar os seus escravos e fisgar suas bocas com arpões e anzóis e os arrastar com seus cavalos, como uma forma de demonstrar sua autoridade sobre eles, de mostrar quem é que manda. Por isso ele vai dizer, nós seremos comparados então como peixes. E ele volta a perguntar no verso 16, deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? E o profeta ainda vai usar mais um argumento dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor já disse que foi o Senhor quem os levantou, mas veja, eles são tão confiantes em sua própria força, eles são um povo idólatra, que não te ama, que não te conhece, que eles vão pegar as suas redes, numa alusão ao seu instrumento de dominação, e vão cultuar suas redes e seus anzóis, dizendo que foram esses instrumentos que promoveram a sua autoridade das nações. Então, o profeta está argumentando inclusive o seguinte, eles não vão nem render glórias ao Senhor, muito pelo contrário, se tornarão mais idólatras ainda. E qual é a sua solução? Ou sua decisão? Subirei até minha torre de vigia, ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz. No caso aqui o profeta se refere ao próprio Senhor. Que resposta dará a minha queixa? O profeta ele chega a essa conclusão e o Senhor vai responder a partir do verso 2, do capítulo 2. Mas o profeta chega a essa conclusão da necessidade de se aquietar, se acalmar, de aguardar a resposta do Senhor. Como nós falamos no outro verso, no outro texto, o profeta aqui, ele se encontra perplexo diante de toda essa situação, mas não desesperado, porque ele sabe quem é o Senhor. E ele só pode chegar a essa conclusão de aguardar, e a ideia de subir na minha torre de vigia e ficar de guarda é uma ideia real de observar e aguardar. Não somente a ideia do vigia, ele não somente observa o perigo vindo de longe, mas ele também observa a salvação quando chega. Quando ele diz, vou esperar ali a minha resposta sobre a minha queixa. Mas ele só consegue em paz fazer isso exatamente pela maneira que ele começa no verso 12. Ele apresenta 3 características de Deus. E veja aqui já uma lição para nós. Diante do caos, diante da angústia, diante de situações difíceis em que nós não temos respostas imediatas e talvez nem venhamos a ter, nós temos que nos lembrar quem é o Senhor. Eu gosto de pensar na ideia de o mar revolto, e no mar revolto, ou quando vamos a uma praia e o mar ele está com determinadas zonas de perigo, são colocadas então boias ali, boias, para delimitar, do tipo, não passe daqui para lá é perigoso. No entanto, se passar, observe a boia e volte, porque da boia para cá é seguro, ou, na pior das hipóteses, você pode se agarrar à boia até que o socorro chegue. E o que seria então essa boia, ou essa ideia dessa boia salva-vidas? É sabermos quem é o Senhor, é termos pilares que sustentam a nossa fé, pilares esses que apresentam as características de Deus. Então veja, talvez o maior, o primeiro pilar de todos em relação ao nosso Deus é que Ele é bom, porque Ele é amor. Então Ele é um Deus que ama o seu povo e que guarda o seu povo. Veja então que Abacuque ele apresenta 3 características para iniciar o seu discurso e poder chegar a essa conclusão de que vou descansar e aguardar a resposta
do meu Deus. Ele começa dizendo o seguinte: ó Senhor, meu Deus, meu santo. Então, na tradução NVT, ele começa pela santidade. Em outras traduções, ele começa pela eternidade. Aqui a ordem dos fatores não altera. O ponto é, o profeta aponta um Deus que é santo, um Deus que é eterno e um Deus que é comparado à rocha. Vamos olhar essas três características, então. A santidade de Deus. Um Deus que não tolera pecado. E esse é o primeiro argumento do profeta. O Senhor não tolera pecado. O Senhor não tolera corrupção. O Senhor não tolera injustiça. Eu sei quem o Senhor é. E embora toda a situação à minha volta me diga para que eu entre em desespero, eu sei quem o Senhor é. Por isso, finalzinho na verdade, o início do capítulo 2, por isso aguardarei a tua resposta. Não entrarei em desespero, porque tu és santo. E tudo que provém do Senhor provém para promover correção e santidade. E é muito interessante que o profeta aponta a santidade de Deus, mas não somente a santidade. Ele diz o seguinte: o Senhor é santo, o Senhor é o meu Deus que é santo. Ou seja, há uma relação de comunhão entre o profeta e o Senhor. Veja se não é fato que muitas das vezes nós entramos em desespero exatamente porque não estamos em conexão ou numa boa conexão com Deus. E o que eu chamo de uma boa conexão com Deus? Em primeiro lugar, não há como ter conexão com Deus se você não se arrepender dos seus pecados. E veja, arrependimento de pecados não é algo que acontece apenas uma vez, mas arrependimento de pecados é condição imprescindível para a fé cristã. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, muito provavelmente não é cristão. Claro que sequencialmente nós temos desdobramentos em relação a isso. Se você se arrepende dos seus pecados, você é alguém que se reconhece, que sabe quem é, e que sabe quem o Senhor é, que o Senhor é santo, e que você e eu não somos santos, somos pecadores. Sendo nós pecadores, estamos todos no que a gente poderia chamar de num mesmo barco, necessitados de salvação, necessitados de santidade, necessitados de alguém que é santo para que possamos dizer meu. E ele sendo meu, eu sou dele. O ponto é que nenhum de nós alcança esse padrão de santidade e perfeição de Deus. Alguém me perguntou ou me indagou o seguinte: Alan, você havia dito que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e que nós não o amamos como ele deveria ser amado e que essa é a razão de todos os nossos problemas. E a pessoa me perguntou o seguinte: mas como isso é possível se cada um de nós temos características e maneiras diferentes de demonstrarmos amor? Interessantíssima pergunta. Porque não é o nosso amor que nos coloca diante de Deus. Porque, veja, definitivamente nós não o amamos como deveríamos amá-lo. E, consequentemente, continuamos não nos amando uns aos outros como deveria ser feito. Porque nós somos egoístas, ególatras, mesquinhos, amantes de nosso próprio desejo. Na verdade, talvez a comparação de estarmos num barco seria equivocada, olhando inclusive para esse texto. Talvez nós não estejamos no barco. Talvez nós somos os peixes, de fato. Os peixes que, não se arrependendo dos seus pecados, serão fisgados e levados. Agora, é muito interessante como que Jesus, ele vai usar a mesma ideia. Ele reúne seus discípulos e diz o seguinte: eu os farei pescadores de homens. Nesse sentido, então, sim,
nós seríamos esses peixes. Mas nós não somos fisgados por anzóis, somos fisgados pelo amor de Deus. Deus nos ama. Ele é santo. Ele não tolera o nosso pecado. Como ele resolve, então, essa equação? Planejando desde a eternidade uma maneira de resolver o seu amor e a sua justiça ao mesmo tempo. Onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, se coloca nessa Assembleia Santa entre Pai, Filho e Espírito, antes da fundação do mundo, e diz o seguinte: eu seguro o problema deles. Eu resolvo, deixa comigo. Eu vou resolver o problema deles. E resolve entregando a sua própria vida, para que, pela sua santidade, pela sua vida vivida aqui na terra, nós possamos herdar com a sua morte e a sua ressurreição a mesma santidade e sermos aceitos pelo Pai. Mas veja então que o profeta diz que tu és santo, tu és o meu santo. Mas não somente isso. O Senhor é eterno, porque precisamos de alguém para fora desse tempo e que consiga ver tudo o que está acontecendo ao nosso tempo e, de fato, tenha a maneira de resolver o que se faz necessário resolver aqui nessa terra. E o Senhor já está resolvendo, porque o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, sendo o verdadeiro e único rei da humanidade, goste você disso ou não. E ele vai voltar. E ele vai resolver tudo isso que está à nossa volta. E por último, ele é santo, ele é eterno e ele é a rocha. Ele é o firme fundamento para a nossa vida e para a nossa fé. Numa ideia de rocha, uma ideia de algo sólido, firme, que não somente depositamos toda a confiança da nossa vida, mas temos a segurança de que seremos mantidos ali, porque Ele nos mantém diante dele. Meu desafio então para você, diante desse texto, é fazer como o profeta, aguardando ainda a resposta do Senhor. Se coloque em vigilância. Evite falar bobagens. Tá? Evite julgamentos precipitados, seja em qualquer área. Mas se cale e se coloque em oração diante de Deus, aguardando a resposta de Deus e tendo firme convicção de que Ele há de responder com santidade, com bondade e com segurança. Que Deus te abençoe.